Olá, confreiras e confrades apaixonados, tudo bem? Eu sou o Fábio Gregório e esse é o Eno Experiências. E o episódio de hoje está muito especial porque nós vamos sair um pouco do universo tradicional do vinho e mergulhar em algo que talvez esteja na raiz de todas as grandes experiências humanas: o equilíbrio. Equilíbrio entre o corpo e a mente, entre excesso e consciência, entre aceleração e presença, entre aquilo que o mundo exige da gente e aquilo que a nossa essência realmente precisa. Nós vivemos uma era de excesso de informação, excesso de estímulo, excesso de ansiedade. Mas talvez nunca tenhamos vivido numa época com tanta carência de silêncio, de escuta interior e de uma conexão verdadeira com nós mesmos. E para essa conversa eu recebo hoje uma convidada muito especial. Ela é terapeuta ayurvédica, estudiosa da filosofia indiana e autora do livro Os Fundamentos da Ayurveda. Fábia Delgado Castro vem dedicando a sua vida ao estudo dessa sabedoria milenar que busca compreender a saúde como harmonia entre o corpo, mente, sentidos e consciência. Fábia, seja muito bem-vinda ao podcast Eno Experiência, minha amiga. Uma alegria enorme te receber por aqui. Obrigada, Fábio, por me receber e me ajudar na divulgação dessa ciência que é tão pouco conhecida ainda aqui no Brasil, que é a Ayurveda. Sim, e hoje eu quero conduzir essa nossa conversa com bastante sensibilidade, porque talvez muita gente esteja nos assistindo, né, agora e perguntando exatamente sobre o que é e principalmente sentindo cansaço, ansiedade, uma desconexão com a vida, excesso de coisas, sobrecarga. E eu acredito que o Ayurveda chama a atenção justamente porque ele propõe algo que parece ser simples, mas se tornou raro, né? E aprender a observar a vida com mais consciência, ela é fundamental. Então, antes de mais nada, eu quero começar pelo começo, né? Pela história, pela transformação, pelo momento que tudo isso entrou na sua vida. Conta pra gente, Fábia, antes de falarmos então sobre o Ayurveda, eu quero entender a mulher por trás dessa jornada. Quem era a Fábia antes dessa transformação acontecer na sua vida? A Fábia, como é que eu vou te explicar isso? A Fábia era uma pessoa que estava desconectada das coisas e do seu próprio corpo e da sua própria saúde. Era uma pessoa e é ainda uma pessoa que é muito curiosa e que sempre teve vontade de morar fora. Eu saí do Brasil, eu sou daqui de Poços, mas eu saí do Brasil, eu tinha 17 anos, fui para a França fazer um intercâmbio. De lá, me mudei para os Estados Unidos, me casei e fui parar na Suíça, depois na Espanha, por 5 anos. Então, assim, eu vivi em muitos lugares, eu tinha muito interesse, inclusive em vinhos e na gastronomia, eu adorava cozinhar, tinha uma sede de viver muito grande. Mas eu deixava de observar o meu próprio corpo. Sabe? Então, chegou um momento na minha vida, vou falar em 2016, onde no exame de rotina veio o resultado que eu estava com câncer. Meu Deus. É um choque, porque eu vivia doente, para te falar a verdade, era assim, cada hora era uma coisa. Tinha tido uma diverticulite, tinha tido um monte de coisa, mas um câncer eu fiquei em choque, porque até então ninguém na minha família tinha tido câncer. Não é uma coisa genética, não era uma coisa que eu pensasse que pudesse acontecer comigo. E eu me considerava uma pessoa muito saudável, porque eu fazia yoga, porque eu gostava de cozinhar, então eu procurava ter uma vida, assim, uma alimentação muito diversificada, com muitos vegetais. Então, aquilo foi um choque muito grande. Em que momento aí, então, da sua vida, porque eu imagino que isso realmente foi uma grande transformação, mas ali você percebeu que existia algo além do corre da nossa vida, do nosso trabalho, principalmente nessa linguagem mais moderna hoje, né? E como que, ou por que a Índia apareceu no seu caminho como um destino de estudo e transformação? Eu sempre tive muita admiração pela cultura indiana. Tá? Eu praticava yoga e eu achava a filosofia indiana uma coisa muito interessante, tinha lido um pouco. Não conhecia e nunca tinha ouvido falar em Ayurveda. Tá? Só que depois da cirurgia, enquanto eu me recuperava da cirurgia, eu comecei a ler sobre as causas da doença. E chegou uma hora que eu caí numa frase até do Dr. Laí Ribeiro que me deu, sabe quando dá um insight muito grande? Que ele dizia o seguinte, ele falava, toda pessoa que desenvolve um câncer, ela está intoxicada e ela está desnutrida.
E eu parei para pensar, falei, como assim desnutrida? Imagina, eu como tão bem, entendeu? Me alimento bem. E eu vivi uma vida muito estressante, eu trabalhava no mundo corporativo, eu trabalhava para o maior incorporador de Miami, nessa época, estava há 12 anos trabalhando para eles já, tinha metas e cotas e coisas para atingir, assim, que eram muito difíceis, mas tinha estresse, mas achava que eu estava equilibrado por outro lado. Mal sabia eu que me faltava tanta coisa, me faltava silêncio, por exemplo, sabe? Me faltavam suar todos os dias, é outra coisa que é muito importante, transpirar. Bom, enfim, lendo, eu acabei comprando, por um acaso, um livro sobre a Ayurveda, e o Ayurveda, logo de cara, fala sobre a toxicidade, sobre como as pessoas estão se intoxicando. E, para o Ayurveda, elas se intoxicam por vários motivos. Combinação errada de alimentos, alimentos que não estão de acordo com a sua natureza. As pessoas são únicas. E a nossa medicina tenta vender a ideia de que um remédio serve para todo mundo, ou um sintoma é o mesmo em todas as pessoas, e não é. As pessoas, elas são únicas e elas precisam aprender a se escutar, porque a resposta da sua saúde, ela está dentro de você. Como é que foi para você, emocionalmente falando, o teu primeiro impacto com a cultura indiana e com a Ayurveda? Porque você trouxe, então, isso para a sua vida. Eu trouxe sem entender muito bem. Eu li, achei interessante e resolvi pedir férias e ir para a Índia fazer um detox. Foi assim. E eu fui para Kerala, que é um estado no sul da Índia, pedi demissão antes de ir, porque eu falei, eu quero ficar 3 meses. Eu tinha lido em algum lugar que podia demorar 3 meses um detox indiano. Então, eu pedi demissão, porque nos Estados Unidos você sabe que as férias duram no máximo 15 dias, né? Não existe negócio de 1 mês de férias. Mas minha chefe, na época, falou, mas por que você quer se demitir? Você está indo tão bem, eles gostavam de mim, eu também gostava de lá. Ela falou, olha, vai. Eu falei, mas eu quero sair de férias, eu quero ficar, se eu precisar, 3 meses. Ela falou, então vai. Ela foi muito legal. Vai e depois volta. Então, fui para ficar 3 meses. Em 28 dias, eles me deram alta. Olha isso. E foi espetacular o processo. Entendi. Agora, tem muita gente que enxerga a técnica Ayurveda, e aí estou falando técnica, me corrija, por favor, apenas como uma terapia alternativa. Como é que você consegue, então, explicar? Porque agora você chegou na parte que você foi colocar a mão na massa. De uma forma simples, realmente, o que é Ayurveda? Ayurveda, ela é... Ayur significa vida. E Veda significa conhecimento. Então, é o conhecimento da vida. Eles fizeram uma espécie de uma reunião, um congresso muito grande na Índia, há 3.000 anos atrás, e escreveram os Vedas. Eles pegaram todo o conhecimento existente na época e escreveram e fizeram livros, que são 4 grandes livros que formam os Vedas, que são quase a Bíblia da cultura indiana. Nesses Vedas, você tem tudo sobre agricultura, música, rituais religiosos, tudo, yoga e medicina estão incluídos lá. E eles pegaram o conhecimento da medicina da época, todas as ervas que eram conhecidas, todo o processo, todas as doenças que eram conhecidas, e escreveram o que se sabia até então, de uma tradição oral que vem de tempos imemoriáveis, porque isso 10.000 anos, 15.000 anos atrás já se usavam ervas e coisas para a saúde. Então, isso foi passando de mestre para discípulo, de mãe para filho, e sobreviveu, de alguma forma, até esse momento onde ela foi escrita. E uma coisa muito interessante que eu acho é o seguinte, ela foi escrita, mas também ela foi guardada em forma de versos. São slokas, que chamam. São chamados. Em sânscrito e em forma de versos. Então, as pessoas elas passam isso em forma de verso para o discípulo, e o discípulo decora. Inclusive, a Universidade de Medicina da Índia ensina ainda em versos. Que legal. O que faz com que, quando eles foram invadidos, e foram pelos islâmicos do norte, invadidos muitas vezes, né? Colônia de franceses, ingleses, portugueses, e eles, apesar das proibições de exercerem esse tipo de medicina, eles continuavam passando a sabedoria por causa dos versos. Então, sobreviveu esse tempo todo. E
Depois de fazer esse detox que eu tive lá, que foi uma coisa espetacular, o que envolve? Deixa eu contar um pouquinho desse detox. Ele envolve os 4 grandes pilares da saúde, que são exercício físico, sono, meditação ou espaço de silêncio, um momento de silêncio para você se escutar, e a alimentação, claro, né? Uma alimentação que seja de acordo com a sua natureza. Então, eles identificam qual é a sua natureza. Você há de concordar comigo que, por exemplo, uma pessoa pode comer tudo que quiser e não engorda nunca, a outra, qualquer coisinha que come, está engordando. Sim. Uma dorme 4 horas e está ok com isso, outra precisa de 10 horas de sono e ainda sente sonolenta durante o dia. As pessoas são diferentes. Sim. Então, é preciso estabelecer como você é primeiro, para saber qual é o seu equilíbrio, como é que você faz para voltar. Deixa eu entrar nisso aí, porque eu estou curioso. Tem, nesse instante, algum ensinamento aí, quando você começou a viver ali na prática, exatamente sabendo dessa pessoalidade, que mudou profundamente a sua forma de enxergar a vida? Tudo. Tudo, porque, por exemplo, eu nunca tinha entendido que eu era uma pessoa agitada, energética, muito rápida para falar, você entendeu? Os meus pensamentos se atropelavam. Por quê? Porque essa é uma natureza, essa é da minha natureza. Sempre Sim. fui assim. Então, o que eu preciso para a minha vida? Eu preciso fazer o oposto disso. É como você está morrendo de frio e tomar uma coisa quente para se esquentar. Eu preciso de momentos de calma, eu preciso coisas que esfriam e eu preciso evitar aquilo que me acelera mais. Então, por exemplo, o café é uma coisa, né, que pode me acelerar. Pimenta e coisas quentes não me fazem bem. Coisas que são frias me fazem muito bem. Então, é da natureza. Então, você precisa estabelecer isso. E uma vez que eu entendi, que eu fiz esse programa, primeiro sem entender, mas em seguida eu me senti tão bem que eu voltei para Miami, eu estava morando em Miami, as pessoas olhavam assim para mim e falavam, Fábio, você fez plástica? Era engraçado, porque eu rejuvenesci, eu fiquei outra pessoa. Depois de fazer meditação, meu programa era esse. Os programas são personalizados, tá? O meu era meditação todos os dias. Depois, alimentação orgânica, evitando coisas que eu acabei de mencionar e outras. Dormir 10 horas por noite, ou 9 horas por noite eu dormia lá. Muito exercício físico para gastar essa energia. E 28 dias tomando sol. Esses são os melhores, né, médicos do mundo. Você fez uma alternância aí do alto e baixo numa extremidade intensa, né? A gente está falando de qualidade de vida altíssima, de uma doença, né, muito chata. Agora, olhando lá para trás, a gente vai encerrar esse bloco, mas eu quero que você dê essa deixa, que no próximo bloco a gente vai entrar bastante na técnica. Você sente que essa jornada foi para você uma escolha ou foi um chamado? Foi um chamado. Com certeza, porque mudou completamente o meu propósito de vida, né? Eu tenho um amigo, William, ele escreveu um livro que fala O Câncer Me Curou. E eu faço dele as minhas palavras, porque, de verdade, você ficar doente, às vezes, te faz acordar. Querido William de Oliveira, também meu abraço para você, meu amigo. Tá vendo, pessoal? Às vezes a vida ela não muda quando encontramos respostas, mas ela muda quando a gente começa a fazer as perguntas certas. E talvez o maior desafio do ser humano moderno seja exatamente esse, parar o tempo suficiente para ouvir a si mesmo. E agora eu quero te provocar uma reflexão aí, tá bom? Será que você está vivendo conectado com uma essência ou apenas sobrevivendo no automático? Pense com estratégia, tá bom? A gente vai para um rápido intervalo. Eu já quero fazer um brinde aqui com você. Muito obrigado por essa chamada. E daqui a pouquinho a gente está de volta. No coração do Dão, em Oliveira do Conde, a Quinta do Ribeiro Santo é uma referência do Dão moderno. Respeito pelo terroir e com uma leitura contemporânea da região. Seus vinhos se destacam pela precisão, frescor e equilíbrio, refletindo os solos graníticos e a altitude das vinhas. A casta em cruzado tem papel central, reconhecida pela crítica por unir tensão, profundidade e elegância. E no enoturismo, cada visita vira experiência, história, tradição e momentos inesquecíveis.
Quinta do Ribeiro Santo, Dão. Autenticidade e futuro em cada taça. E se o autoconhecimento abre uma porta, é a rotina que revela se realmente estamos dispostos a atravessá-la. Porque equilíbrio não nasce apenas de teoria, ela nasce das escolhas que fazemos todos os dias. Fábia, agora eu quero também entrar numa parte muito prática da nossa conversa aqui, porque muita gente olha para temas como o Ayurveda, mas também temas como espiritualidade, equilíbrio emocional, autocontrole, e às vezes ela não sabe como que ela aplica isso na vida real, no dia a dia dela. Ela acha o tema interessante, mas não consegue trazer para o seu dia a dia. O Ayurveda, ela enxerga corpo, mente e espírito de forma integrada. Por que nós adoecemos, então, tanto emocionalmente hoje em dia? Por vários motivos, né? Mas o principal deles, eu acho, que a gente está muito perdido. A gente tem um excesso de informações, como você falou, e uma dificuldade de encontrar aquilo que serve para a gente ou aquilo que é real. Existe uma série de modismos, tá? E eu estou me incluindo nesses modismos, porque tem hora que a gente acha que a margarina faz bem, é melhor do que manteiga, tem hora que a gente acha que determinado alimento, a gordura fica considerada péssima para a saúde, depois daqui a pouco alguém chega e fala, não, a gordura é boa para a saúde, depende da gordura, e a gordura saturada, é a monoinsaturada. É muito confuso isso tudo para a gente, e as coisas variam muito. Então, foi assim que o Ayurveda é muito importante para mim, porque ele te dá a base e te explica o que é real há mais de 5.000 anos. Não tem modismo ali. Então, uma das coisas muito importantes é que ele te explica o objetivo da vida. E muito claramente. Tá? Posso te falar aqui quais são? Por favor. São 4 objetivos da vida. O primeiro deles é o Dharma, que é viver de maneira ética e de acordo com a verdade. Tá? Isso elimina qualquer tipo de corrupção, qualquer tipo de mentira, qualquer tipo de atitude que você possa ter que não vai te trazer felicidade de forma alguma e que pode atrapalhar muito a sua vida. Sim. Depois ele fala sobre Artha, que é a forma de ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é importante. Ele fala, durante o dia, você deve se dedicar a uma ocupação que te traga benefícios materiais, porque com esses bens materiais que você vai adquirir, você pode não só fazer o bem, como você pode viver de maneira digna. Terceiro ponto, ele fala sobre Kama, que vem de Kama Sutra. O Kama é o prazer. E o prazer faz parte da vida. E uma parte do teu dia deve ser dedicada ao prazer, inclusive. Tomar um vinho. De tomar um vinho, de conversar com os amigos, de se dedicar a coisas que te façam o bem e que para diferentes pessoas vão ser diferentes coisas, né? Tem gente que vai gostar de patinar no gelo, tem gente que vai gostar de assistir filme, mas o prazer é fundamental. E o objetivo dessas 3 coisas é atingir moksha, que é a sua iluminação. Então, nesse ponto, entra o Ayurveda te dando dicas de como que você pode utilizar as coisas da vida, a sua rotina diária, o Dinacharya, inclusive, que chama, e o Brahmacharya. Brahma é o nome de um deus, o deus da criação. Sim. Brahmacharya é você agir de acordo com aquilo que Deus quer para você. E esse é um tema, claro, bastante conhecido, porque a Globo teve aqui uma novela, O Caminho das Índias, falava muito dos Brahmas, né? Né? O pessoal começou a ter uma vivência um pouco mais próxima. E você também comentou aqui no bloco anterior que as pessoas, principalmente no Ayurveda, existe aquela ideia de constituição individual, né? Onde cada um é um ser e o que aplica para um não necessariamente vai se aplicar para o outro, porque às vezes a pessoa acha, isso aqui vai fazer bem para mim, mas pode fazer mal para outra pessoa, né? Ou vice-versa. E nós vivemos, então, uma explosão de ansiedade, um excesso de estímulo, estresse também ao mesmo tempo, trânsito, nem se fala, né? A loucura que está cada vez mais carros na rua, falta de planejamento. O que você acha que está faltando para as pessoas reencontrarem, né, esse equilíbrio, considerando aí o Dharma
A cama, o vata e essa junção aí dos 4 elementos. O que falta para cada um? Primeiro, a gente precisava identificar a nossa própria natureza, né? Aquela grande máxima que eu acho que existe no mundo inteiro, de uma forma ou de outra, que diz que você tem que conhecer a você mesmo. Conhece-te a ti mesmo, né? Até no Antigo Egito já se falava. Então, existem inúmeras culturas que repetem isso. E por que você tem que conhecer? Porque cada pessoa é única, mas você é a pessoa mais interessada em saber como você é. Realmente. Então, a observação de si próprio é fundamental, em primeiro lugar. Depois, se quiser se aprofundar, por exemplo, no caso do Ayurveda, você pode encontrar ou ler um livro sobre o assunto, ou encontrar alguém que te ensine isso através de uma consulta, mas é fundamental você saber das forças dentro do Ayurveda, que eles são chamadas de 3 forças, que é o Vata, o Pitta e o Kapha. Qual é o seu equilíbrio? Tá? É um equilíbrio único. Nós todos temos essas 3 forças, que basicamente, de uma forma rápida, eu explico. O Vata, ele é o movimento, ele é uma união entre o espaço e o ar, e ele está presente toda vez que um movimento está presente. Sim. Então, desde você piscar, engolir, respirar, movimentar as articulações, e na mente a ter criatividade, porque ele é o movimento dos seus neurônios. Então, isso é o Vata. Depois você tem o Pitta, que é o fogo. É o elemento fogo, ele é responsável pela transformação. Ele é você, por exemplo, ver alguma coisa e sentir uma emoção. Ele é você ingerir um alimento e transformar aquilo em nutrição. Toda vez que existe uma transformação no corpo, o Pitta está presente. E, por último, o Kapha, que é a combinação de água e terra, dos elementos, né? E que são a estrutura. O homem veio do barro, sabe? Ele é a estrutura. Sim. Então, ele é responsável pelos teus músculos, teus ossos, a tua lubrificação e, na sua mente, por exemplo, a sua resiliência a todas as intempéries, né? Então, essas 3 forças, que podem ser chamadas de energéticas, mas, na verdade, são biológicas, essas 3 forças são responsáveis pelo equilíbrio do seu corpo. E elas são chamadas de doshas. Os doshas, em sânscrito, quer dizer aquilo que desequilibra. Então, elas têm tendência a desequilibrar. O grande, vamos dizer, lance do Ayurveda, a grande coisa que o Ayurveda descobriu é o que fazer para balancear todas essas forças. Então, olha que ponto interessante que você trouxe, porque o Ayurveda ele fala muito sobre as rotinas e também os ciclos naturais da nossa vida, né? E mostra e evidencia aí o quanto que a nossa desconexão, por exemplo, a pessoa começa a estudar e aí, por causa do trabalho, ela desconecta porque a vida trouxe ela para dentro de uma rotina que ela acaba se desconectando e isso vai impactar muito a saúde da pessoa. Eu quero também fazer um comentário que você citou aí em relação, até dentro um dos nossos pilares aqui do Ano Experiências, que é a questão da gastronomia. A alimentação, né? O Ayurveda ele entende, né, que o alimento ele trabalha não apenas como uma nutrição física, mas tem todo um equilíbrio aí. Vamos falar então para o pessoal que ainda nunca teve contato com esse universo, qual que seria o primeiro passo simples para ela já começar amanhã? Olha, o primeiro passo é, com toda certeza, escutar o próprio corpo. Tá? Saber o que faz mal para você. Agora fala que o leite faz mal, mas faz mal para você? Agora, o glúten faz mal, mas faz mal para você? O que você está sentindo? Quais são? O corpo dá sinais, ele te mostra sintomas e é preciso que você escute esses sintomas. Alguma coisa te dá gases, por exemplo? O que você comeu? Presta atenção. O que você comeu? Então, prestar atenção é, com certeza, a primeira coisa. Uma concepção muito errada que tem é que muita gente diz: você é terapeuta ayurvédica, a minha prima é vegana ou é vegetariana. Eles acham que tem a ver a Ayurveda e o fato de alguma pessoa ser vegetariana ou vegana. A verdade é que na Índia, 30% ou até chega a 40%, dependendo da região, 40% da população é vegetariana. Então, muitas vezes, pessoas que seguem o Ayurveda são vegetarianas, mas o Ayurveda não tem absolutamente nada contra a carne, nem contra nenhum outro alimento. Não existe
para o Ayurveda, um alimento que seja um veneno, vamos dizer assim. Não existe. Eles usam, inclusive, para fazer os remédios, coisas como que são consideradas venenosas, como mercúrio, por exemplo. Tá? Eles têm um processo de purificação e usam para fazer remédio. Então, assim, dependendo do que você tem, do que você sente, a prescrição vai ser carne. Olha isso. Por exemplo, no caso de uma anemia. Sim. Entendeu? Sim. Então, você pode comer absolutamente tudo. Não tem restrição alimentar. Manteiga, glúten, leite, tudo. Está liberado. Isso está liberado desde que não faça mal para você. Então, você citou é importante o autoconhecimento. A pessoa de se despertar para o autoconhecimento. Então, para a gente fechar esse bloco, você percebe que hoje em dia as pessoas elas estão mais abertas para esse autoconhecimento e as terapias integrativas do que estavam, por exemplo, há 10 anos atrás, há 15 anos atrás. O momento que a gente está vivendo hoje favorece? Muito, demais, assim. Acho que já um senso comum nosso, a gente já sabe que a indústria farmacêutica está lucrando horrores com a nossa saúde, está prescrevendo remédios demais, né? E as pessoas querem voltar a uma coisa mais natural e que tenha menos efeitos colaterais, né? Tá vendo, minhas confreiras, meus confrades? O corpo sempre fala, a mente também. O problema é que muitas vezes nós só começamos a ouvir quando já estamos esgotados. Agora, pensa nisso aí com carinho. Será que você cuida da sua saúde ou apenas administra os seus sintomas? Treina sua mente para isso, tá bom? A gente vai para mais um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta. No Douro, em Taboaço, a Quinta das Herédias é um lugar onde a história se mede em séculos, com raízes ligadas ao Mosteiro de São Pedro das Águias, um marco do legado cisterciense que vigia estas encostas. A propriedade preserva o que tem mais de raro: vinhas velhas com mais de 130 anos, verdadeiros monumentos vivos. Destas vinhas nascem vinhos de concentração e complexidade singulares, e a experiência vai além da taça. A antiga casa da família se prepara para dar origem a um destino charme, onde o silêncio do vale, a paisagem do Douro e a hospitalidade se encontram. Quinta das Herédias, provar o passado e o futuro do Douro numa única experiência. E voltamos. E quando a gente desacelera um pouco, começa a perceber que algumas culturas aprenderam há milhares de anos aquilo que o mundo moderno ainda tenta entender. E talvez poucas culturas provoquem tanto esse olhar quanto a Índia. Fábia Delgado, agora eu quero falar sobre cultura, espiritualidade e transformação. Porque eu tenho a impressão de que algumas viagens elas não mudam apenas o lugar de onde a gente está, ponto turístico e tal. Elas realmente mudam a forma como a gente enxerga a vida. Eu não tenho dúvidas, eu imagino até a complexidade que foi você estar lá na Índia em busca de informação e em busca de conhecimentos e aprender toda uma cultura que a gente sempre fala sobre, quer conhecer a cultura de uma cidade, sente-se à mesa, coma e veja como você é atendido, você vai ser literalmente inserida nisso. O que mais marcou você culturalmente lá na Índia? O povo, acho que as pessoas são extraordinárias, assim, realmente extraordinárias. A gente tem uma certa dificuldade de comunicação com eles têm mais de 100 línguas. Então, o hindi seria a língua oficial, pelo menos, do governo e da televisão, mas localmente, praticamente cada vilarejo fala uma língua diferente. Existem duas etnias muito diferentes, que no norte são mais arianos, que falam mais o hindi. No sul é uma outra cultura que está, inclusive, mais relacionada com a Indonésia do que com o que a gente imagina que seja a Índia, realmente, que é a Dravinianos, eles são chamados. Então, assim, mas o povo, em qualquer lugar que você vá, é um povo aberto, um povo
interessado. Eles te seguem na rua, porque nós somos muito diferentes deles. Eles acham, assim, a gente muito diferente e querem tirar foto, pedem para tirar foto junto. Mas eu tive, assim, inúmeras experiências onde de eu sentar num restaurante e não saber o que pedir, perguntar para alguém o que eu deveria pedir, porque eu não conseguia ler o cardápio, e a pessoa ajudar e depois trazer outros pratos que ela mesma pediu para eu experimentar, e quando eu fui pagar a conta estava paga. Assim, incrível. Olha que bacana. Muito legal. E deixei grandes amigos, falo com eles até hoje, porque são uma cultura diferente. Tenho grandes esperanças para a Índia, porque são muito dedicados também à educação e à cultura. Eles valorizam demais a sabedoria. Então, e tem hábitos sensacionais. Por exemplo, a pessoa ficar velha, olha que coisa interessante, eu achei demais. As pessoas ficam velhas aqui no Brasil, começam a assistir televisão e ficam dentro de casa e, né, acabou a vida, né? Vão dizer muitos, pelo menos. Sim. Lá na Índia, você trabalhou numa multinacional, você teve uma vida interessante, seja lá o que for o motivo. Quando você se aposenta, você abre a porta da tua casa todo dia, num determinado horário, vamos supor, 6 horas da tarde, abre a porta e senta lá para meditar. E os vizinhos, as crianças, quem quiser te conhecer ou estar perto de você, pode ir lá e sentar junto com você, ali de pernas cruzadas, e meditar também e ficar em silêncio. Que legal. E aí, quando acaba, você fica aberto a perguntas. Então, eles fazem perguntas desde curiosidade sobre a vida que você teve, até eu estou com um problema porque precisa dividir com meu irmão, herança, sei lá, trazem os problemas para você e você passa a sua sabedoria adiante. Acho sensacional. Participa da vida das pessoas ali. Não, isso realmente é incrível, porque é uma experiência que você viveu lá e que, com certeza você vai guardar isso como divisor de águas pro resto da sua vida, porque são comportamentos que a gente não tem como no dia a dia, mas que pode ser de inspiração para as pessoas por aqui. Você acredita que o Ocidente, ele... Eu sou comedido com as palavras, mas eu preciso fazer essa pergunta. Porque quando a gente fala de Ocidente e Oriente, a gente está falando de tradições, de passado, presente, futuro, de histórias diferentes, né? Você acha que o Ocidente desaprendeu a desacelerar? Com certeza. Isso foi... bom, também a gente não pode generalizar o Ocidente todo, né? Sim. Eu acho que o dolce far niente da Itália se enquadra como um desacelerar, né? Sim. Eu acho que os europeus eles ainda mantêm tradições que desaceleram, mas acho que os Estados Unidos e o Brasil, que costuma imitar os Estados Unidos, nós esquecemos, sim. E não é à toa que nós temos hoje um dos maiores índices de ansiedade, de depressão do mundo, né? E eu acho que o Oriente valoriza muito essa desaceleração. Eu estou falando isso, eu entrevistei o George Schneider, da revista Prazeres da Mesa, e ele foi, durante muitos anos, presidente do movimento Slow Food, que foi criado por Carlo Petrini, lá na Itália, e hoje o George Schneider, ele é membro do conselho do movimento Slow Food, que é você realmente pegar um alimento e você apreciar ele, né? Esse aqui, por exemplo, é um queijo aqui do sul de Minas, da cidade de Alagoa, que é um queijo que ele tem uma textura, um sabor incrível, mas o mais gostoso é que ele é um leite cru. Então, assim, esse é um queijo, por exemplo, que, de acordo com a legislação, não pode sair do estado de Minas Gerais. E aí, às vezes, a pessoa vai viajar, vem aqui para Minas, e quer revender esse queijo. Mas, se ele é de leite cru, o CIF não tem o CIF, ele não pode vender em outro estado. É mesmo? São algumas barreiras que o dinheiro vai acima, né? Porque tem que se entender, claro, a gente está falando de saúde, né? De vigilância sanitária, mas, ao mesmo tempo, tem tradições, tem culturas, né? Que isso faz parte do brio ali, da alma daquela sociedade, né? Você acha que, hoje em dia, existe uma busca crescente por espiritualidade, mas que, muitas vezes, se não tiver a orientação correta, vai ser sem profundidade? Você acha que essa é uma percepção minha, eu estou errado? Ou será que isso realmente está acontecendo? Não, isso está acontecendo.
São... E se você parar para pensar, é uma coisa até meio idiota, né? A palavra é essa, desculpa, mas é um pouco idiota, porque no mundo inteiro se sabe e se utiliza para longevidade alimentos que têm probióticos, né? Que têm bactérias. Igual lá, o lactobacilos vivos. Não né? é verdade isso? Que tem bactérias mesmo, que tem vários tipos de bactérias. Hoje já se sabe. Eles fizeram aquela pesquisa até que eles chamam de Blue Zones. Já ouviu falar da Zona Azul? Sim. Que tem na Itália, você tem no Japão, em diversas culturas, onde os alimentos fermentados fazem parte da alimentação e promovem a longevidade das pessoas. Eu queria saber assim, se esse queijo, por exemplo, ele está proibido porque o leite é cru, quais são as bactérias exatamente? As bactérias, já foi feito um estudo disso? Ela provoca alguma coisa? Porque a gente parece estar utilizando esse queijo aqui em Minas e passando muito bem, né? Historicamente, né? Não é? Séculos. Por que no estado, então, em um outro estado, não passaria? Né? Então, é uma coisa assim, tem essas legislações. Eu acho que a gente está olhando as coisas de uma maneira muito superficial. Precisaria ter um pouco mais de tradição e um pouco mais de um olhar atento para essas tradições, né? Você tocou num assunto muito bacana, porque o Ayurveda ele fala muito sobre essa observação da natureza. E o ser humano, ele é um dos bichos da natureza, né? E aí a gente acredita, sim, que a gente pode estar perdendo essa conexão natural que a gente tem com a vida, porque tem algumas regras aí que são impostas como leis, entre aspas, que vai beneficiar um setor ou desbeneficiar o outro, mas que politicamente está na mão de deputados, enfim, senadores, governadores, presidentes, prefeitos, vereadores, e que se não for do interesse político, isso não se muda. Agora, vamos falar um pouquinho do seu livro. Em que momento que você percebeu que todo esse tema que a gente está colocando aqui na mesa hoje, esse conhecimento seu implícito de umas mudanças intensas que você falou no primeiro bloco, ele precisava virar um livro? Quando eu cheguei no Brasil, eu tenho que fazer um comentário. Eu fui para a Índia para estudar e estudei inglês, né? E os textos, como eu tinha comentado antes, eles são em sânscrito. E as pessoas que me ensinavam, elas falam diversas línguas, hindi principalmente, tá? E o Malayalam, que era o de Kerala. Então, eu aprendi palavras em 4 línguas diferentes, mas não em português. Então, quando eu cheguei no Brasil, primeira coisa, eu percebi que pouca gente conhecia a Ayurveda aqui. Você fala Ayurveda, dificílimo. Eu acabei de participar de uma feira de livros, onde foi feito o lançamento do livro, Flipos, e eu vi que, assim, de cada 10 vezes que eu perguntava se já ouviu falar em Ayurveda para alguém, eu tinha uma resposta positiva. Pouca gente conhece. Está começando isso no Brasil. E eu percebi que a dificuldade maior da gente falar sobre a Ayurveda é que a gente não tem o vocabulário. Porque a gente não se dá conta, mas se a gente fala de uma medicina moderna, por exemplo, se eu falar para você assim, a mulher na menopausa tem um desequilíbrio hormonal. Na sua cabeça, você tem o conceito do que é uma menopausa e do que é um hormônio. Mesmo que você não saiba explicar precisamente os hormônios da menopausa, o conceito está ali. Então, é fácil a gente falar sobre os assuntos da nossa medicina, da medicina ocidental. Já a Ayurveda possui conceitos que eu acabei de falar sobre eles, inclusive Vata, Pitta, Kapha, Doshas, sabe? Todas essas palavras, para nós, não significam nada. A gente não sabe ainda o que significa. Então, fica muito difícil a gente explicar. Então, num primeiro momento, o que eu tentei fazer foi traduzir o que eu tinha aprendido para o português. E esse é um livro que é uma tradução, na verdade. Sim, que bacana. Depois de toda essa jornada, qual que é hoje o maior propósito da sua vida? Divulgar o Ayurveda. Não tenho a menor dúvida sobre isso. Divulgar o Ayurveda, eu me curei. Assim,
Fiz a medicina, não vamos falar mal da medicina ocidental, que é maravilhosa para inúmeras coisas, tá? Os métodos de diagnóstico que nós temos hoje em dia, ressonância magnética, todas essas. É incrível o que nós somos capazes de fazer. Controle da dor, a gente é capaz de fazer uma cirurgia, apaga a pessoa ali, daqui a pouco ela acorda, está tudo resolvido, né? Mesmo os remédios, as medicações que nós temos, que conseguem controlar inúmeros sintomas e resolver em um tempo recorde um problema, por exemplo, de dor. Então, nossa medicina é maravilhosa e ela se desenvolveu para um outro lado. O que nós precisamos não é... Uma coisa não exclui a outra, nós precisamos de união. Por quê? Porque o Ayurveda ele não vem para competir com a medicina moderna. Pelo contrário, eu tive o câncer, a primeira coisa que eu fiz foi fazer todos os exames e a cirurgia na medicina moderna. O que nós precisamos é de algo que nos ajuda a prevenir a doença, a resolver problemas crônicos, que a pessoa não fique o resto da vida tomando remédio, sabe? E, para isso, a Ayurveda é imbatível. E eu acho que pouca gente sabe disso. Tá vendo, minhas confreiras, meus confrades? Talvez o verdadeiro luxo do futuro não seja ter mais. Talvez seja você conseguir viver com mais consciência, mais presença e mais paz. E agora eu quero deixar uma provocação para você. Você está acumulando experiências ou construindo sabedoria? Guarda essa reflexão. A gente vai para mais um rápido intervalo. Fica com a gente rapidinho. Na Santa Pizza, tudo começa com massa fresca, forno quente e capricho em cada detalhe. O sabor chega quentinho na sua casa e cada pedaço fala por si. Peça agora pelo WhatsApp ou pelo app e descubra por que todo mundo ama a Santa Pizza. E voltamos. Quando o conhecimento encontra o propósito, ele inevitavelmente deixa de ser apenas informação e ele começa a virar, então, legado. Fábia, esse último bloco agora é sobre o futuro, sobre o livro, sobre aquilo que você deseja deixar para as pessoas próximas ou para as próximas pessoas que vão cruzar o seu caminho, seja no dia a dia, seja na internet, seja na literatura. Lançar um livro é quase que colocar uma parte da alma no mundo. É um filho, né? A gente coloca ele e é uma responsabilidade muito grande porque eterniza. Como foi emocionalmente para você ver essa obra pronta? Foi um prazer inesperado, porque eu realmente não estava esperando escrever um livro, não foi assim uma decisão consciente, vou escrever um livro. Eu comecei com esse processo que eu te falei de traduzir, encontrar as palavras em português para poder explicar as coisas e as ervas, e localizar as ervas que nós temos aqui. E quando eu vi, quando vi, eu tinha virado um livro. Na verdade, tinha mais de 200 páginas e eu fiz uma decisão consciente de não incluir as ervas, porque para que não haja... ninguém se automedicando ou tentando fazer. Existe um lado do Ayurveda que é muito interessante, inclusive é uma das coisas, uma das ferramentas mais fortes que ele tem, que é um sistema de desintoxicação, é chamado de Panchakarma. A Índia recebe 1 milhão de pessoas por ano para fazer isso daí. Foi o que eu fui fazer a primeira vez. É um sistema duro, difícil de fazer, porque você fica 28 dias numa rotina estabelecida para você, que você não está acostumado, com uma alimentação que muda completamente, e você passa por no meu caso, como era um desequilíbrio em Pitta, era em purgações, mas depende da pessoa, são diferentes procedimentos, e que duram aí no mínimo 24 dias até no máximo uns 32 dias, e que é esse detox dele, desintoxicação deles. Isso daí é muito perigoso fazer sozinho. Você precisa de acompanhamento diário, você precisa medir o batimento cardíaco, mas o Ayurveda acredita que a toxina, que é hidrossolúvel,
ela é eliminada no nosso suor e na urina mesmo. Mas a lipossolúvel não é. E essa toxina ela fica armazenada no nosso tecido adiposo, e quando a gente perde peso, inclusive, ela pode ser liberada na corrente sanguínea. E essa toxina, que eles chamam de AMA, ela que causa doença. E ela para num órgão que seja mais fraco. Algumas pessoas têm problemas de rins, outras de fígado, outras problemas cardíacos ou de pele. Onde você tiver um bloqueio energético, um ponto energético que esteja bloqueado, essa toxina pode parar ali e causar um problema local. Você falou até que teve agora na feira do livro aqui em Poços de Caldas, a Flipossos. Eu tive a oportunidade de entrevistar. Um beijo também para a Gisele, da GSC Eventos, ela que organiza a feira do livro aqui. E esse teu trabalho como autora, escritora, eu quero fazer 2 perguntas juntas. Primeiro, para quem que esse livro foi escrito? E segundo, qual que foi o maior desafio para você? Porque você coloca de uma forma tão clara, mas para quem está assistindo a gente, às vezes ele se identificou com um assunto e não com os demais, né? Qual foi o maior desafio traduzir esse conhecimento tão profundo para uma linguagem acessível? O maior desafio de todos, com certeza, são as palavras que são mantidas em sânscrito. Então, são novas palavras, todas as pessoas precisam aprender. Não existe tradução para vata, para pita ou para kapha. O pita, você poderia, por exemplo, imaginar que é fogo, no caso. Só que pita não é fogo. O fogo é um exemplo de pita. Pita é o princípio da transformação. E esse princípio, ele transforma, pode ser um fogo líquido, por exemplo, como um ácido do estomacal. Ele também é um pita. O fogo, a chama, é um pita. Então, não existe uma palavra para o conceito. Então, a gente é obrigado a usar a palavra ainda em sânscrito. Esse é o maior desafio. E foi por isso que o livro surgiu. Esse livro, eu dedico esse livro a todas as pessoas que queiram saber mais profundamente o que é o Ayurveda. Desde aquelas que estão agora estudando, porque você imagina que você esteja estudando o Ayurveda, eles falam vata, te explicam uma vez qual é o princípio, por exemplo, e nunca mais vão te traduzir isso. Então, faltava um livro de referência, onde você pode ir consultar e olhar lá, vata é o que mesmo? Pita é o que mesmo? Sabe? Então, esse livro serve para isso. Ele é o primeiro livro escrito em língua portuguesa sobre os princípios básicos do Ayurveda. Que bacana. E isso mostra o quanto que você acredita que o Ayurveda pode, não, deve e com certeza faz, ajuda, ele complementa ali a vida das pessoas, faz com que as pessoas vivam mais e também vivam melhor. Agora, vamos olhar um pouquinho para o futuro. Quais são hoje os seus trabalhos no seu dia a dia, as suas atividades? E eu quero saber um pouquinho também os seus próximos sonhos a serem realizados, os seus projetos aí que você quer desengavetar e colocar isso na realidade. Bom, até ontem, vamos dizer assim, eu estava ainda colocando o livro configurando a venda do livro na Amazon.com, que ele possa ser vendido em Portugal, em países de língua portuguesa. Bacana. Na verdade, pode vender, inclusive, em qualquer lugar. Na Austrália, você pode comprar, desde que seja em português, porque a versão em inglês não está feita ainda. Então, até ontem eu estava trabalhando nisso, e daqui para frente, todas as minhas ações vão estar voltadas à divulgação do Ayurveda. Então, eu quero visitar, em primeiro lugar, os lugares onde eu vou encontrar gente que já conhece um pouco do tema, que são todas as escolas de yoga, por exemplo. A yoga é uma ciência irmã do Ayurveda, vamos dizer assim, que te ajuda a desenvolver o lado espiritual e o lado físico, para que você possa meditar e se desenvolver e atingir o moksha, que eles chamam, que, na verdade, é a iluminação. Então, eu quero visitar as escolas de yoga, mas, olha, tem o website, tem o blog, tem o Instagram, estou fazendo vídeos, quero muito em breve começar um podcast a respeito desse assunto e promover, porque essa é a missão de vida que eu tomei para mim agora, que eu quero que o maior número de pessoas possíveis saibam da maravilha dessa medicina. Agora, perfeito. Penúltima pergunta desse bloco. Qual o conselho que você deixa para quem está assistindo você ali agora, para aquela pessoa que sente que ela perdeu a conexão consigo mesmo? Ela está falando assim,
a vida já não faz sentido para mim. Vamos limitar a quantidade de informação que entra e aumentar a quantidade de silêncio na nossa vida, de pensar e observar e consultar o próprio corpo para cada alimento, para cada atitude, para uma atitude consciente de como vai ser a sua rotina, ao invés de ficar no Instagram vendo informações sem parar, isso é bom, aquilo é ruim, isso serve, isso não serve, porque isso confunde. E escolher aí 2, 3, 4 pessoas que você admira a respeito de saúde ou a respeito da sua vida e seguir essas pessoas e os conselhos que elas estão oferecendo, porque isso é importante. Vai ser uma luz, né, no caminho, na caminhada da pessoa, né? E para a gente fechar esse bloco, então, Fábio, se você pudesse deixar uma mensagem única, vamos pensar agora com a população de uma forma em geral, porque a gente está falando aqui de empresários, eu sou discípulo de Napoleão Hill, eu sempre falo aqui, né, ele fez um estudo lá no início do século XX, onde ele mapeou as maiores mentes brilhantes da época e criou um manuscrito que eram as 17 Leis do Triunfo, mas, ao mesmo tempo, ele pesquisou, se não me engano, foram milhares de presidiários para entender o fracasso também, para ele fazer, né, o antônimo, né, do comportamento. E aí esse livro, hoje, ele é uma referência no aspecto profissional como espírito de liderança, para as pessoas saberem conduzir mentes em prol de um objetivo bem definido. Vamos pensar, então, agora na sociedade de uma forma geral. Se você pudesse deixar, então, uma única mensagem sobre equilíbrio e consciência para quem está assistindo a gente agora, qual seria essa mensagem? Sobre equilíbrio e consciência, né? A busca do equilíbrio deveria ser o nosso maior objetivo. Eu acho que a busca do equilíbrio em todos os sentidos, desde a alimentação até a tua rotina diária, a tua vida espiritual, e as suas leituras. Mas eu acho que tem uma coisa que eu gostaria de dizer para as pessoas que eu acho que muito pouca gente se dá conta. Você não precisa digerir somente aquilo que você engole. Você precisa digerir tudo aquilo que entrar em você através dos seus sentidos. Aquilo que você assiste, aquilo que você escuta, as pessoas que você se relaciona, as emoções que você sente durante uma conversa, todas essas coisas devem ser digeridas. E a gente não está filtrando suficientemente aquilo que está entrando em nós, vamos dizer assim. E a gente tem escutado muita bobagem, a gente tem visto muita coisa superficial e a gente precisa pensar nisso. Principalmente com uma inteligência artificial aí que está dominando a comunicação do mundo. Tá vendo, minhas confreiras, meus confrades? No final das contas, talvez eu falo talvez, tá? Porque também eu sou um aprendiz e seria um eterno aprendiz. Talvez a vida não seja apenas sobre correr mais e conquistar mais. Talvez seja sobre aprender a viver com mais presença, com mais consciência e mais verdade junto àqueles que você ama. Agora, pensa nisso. Quanto tempo faz que você realmente escutou a si mesmo? Transforma isso em atitude. A gente vai para um último intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. A Queijaria Queijo Sou vai muito além da venda de queijos. Aqui, cada peça carrega história, técnica e paixão. É um verdadeiro trabalho de curadoria, onde se transforma queijos frescos em joias maturadas, com alma e identidade mineira. Vem para Poços de Caldas e conheça a Queijaria Queijo Sou, um autêntico sabor mineiro direto da fonte. E toda a grande transformação começa quando alguém decide olhar para dentro, mas com honestidade. E talvez esse tenha sido o grande presente da nossa conversa aqui hoje. Fábio Delgado, muito obrigado pela sua presença aqui no Eno Experiências. Foi uma conversa muito profunda, muito elegante, porque hoje a gente falou sobre Ayurveda, mas também falamos né, sobre
englobando tudo, o equilíbrio, alimentação, consciência, espiritualidade. É um trabalho de ciência, mas ao mesmo tempo tem um lado religião, né? Tem um blend aí que eu acho isso muito bacana, motivando as pessoas para ter uma melhor qualidade de vida. E, no fundo, nós falamos ainda sobre algo muito maior, que é a relação que cada ser humano constrói consigo mesmo, né? Não apenas se preocupar com os demais, mas olhar para dentro. E agora, eu quero deixar esse espaço final para você. Que mensagem que você quer deixar para os nossos telespectadores, para quem está procurando mais equilíbrio, para quem vive hoje em estado constante de ansiedade e também para quem precisa reencontrar a sua própria essência? Eu sou também uma aprendiz, Fábio. Eu estou assim, desde que eu descobri o Ayurveda, que fazem há quase 10 anos, estudando, e vejo que não cheguei ainda nem na metade do que tem para ser aprendido, porque é uma ciência muito complexa, como é complexo o ser humano, né? Então, é um estudo contínuo, uma coisa que eu pretendo dedicar o resto da minha vida com o maior prazer. O meu próximo objetivo agora é identificar as plantas brasileiras que, com certeza, substituem as ervas que a gente só encontra na Índia. Cada continente possui as suas próprias ervas, as suas próprias... Eu ficava muito preocupada com isso lá na Índia, porque eu falava, gente, isso não existe lá no Brasil, isso não tem. E meus professores sempre diziam, não se preocupa com isso, aprende o princípio dessa erva, porque você vai encontrar essas ervas no Brasil. E, realmente, chegando aqui, já identifiquei inúmeras e pretendo continuar estudando isso e aprofundando. Mas se eu tenho alguma coisa para deixar e para dizer, busque essa ciência, porque essa ciência é uma ciência que venceu a prova do tempo, não é um modismo, não é nenhum tipo de... Tem gente que acha que é coisa de hippie, que é coisa de gente que só acredita em energia, só que vamos lembrar que os maiores cientistas da nossa época acreditavam, não, eles sabiam que existe a energia, que a energia é uma coisa real, e eu acho lindo porque a ciência moderna está cada vez mais provando aquilo que o Ayurveda dizia já há 5.000 anos. Por exemplo, agora, jejum intermitente foi provado, que é uma coisa maravilhosa. Na Bíblia já se falava dos jejuns, de Jesus fazia jejum. O Ayurveda diz que o jejum é maravilhoso para muitas coisas. Então, assim, ela tem provado, a ciência agora descobriram que o câncer células cancerígenas podem ser destruídas com ondas sonoras. Olha! Muitas células, muitos tipos estão pesquisando isso profundamente. Já se falava isso, existem os instrumentos da Índia que são usados para esse tipo de coisa. Então, mais e mais, com mais pesquisas, nós estamos mostrando que, na verdade, nós estamos falando da mesma coisa e com pontos de vista diferentes. E é preciso unir esses pontos de vista, porque a medicina antiga vai trazer muitas dicas para a medicina moderna de onde procurar e onde buscar. Passa o seu contato para a gente, teu site e teu Instagram para a gente poder divulgar para o pessoal. Você me encontra desde o www.fabiadelgadoayurveda.com, no meu website, eu tenho um blog que eu escrevo semanalmente, até o Instagram, que é Fábia Delgado Ayurveda também, e pelo Instagram você consegue localizar o WhatsApp, meu número e entrar em contato se precisar. Minha amiga, minha xará, muito obrigado por estar aqui. Fábio. Aqui a porta vai estar sempre aberta para você estar de volta. Muito tá bom? Obrigada. Minhas confreiras, meus confrades, apaixonados, que episódio especial, hein? Hoje nós falamos sobre consciência, autoconhecimento, alimentação, espiritualidade e também equilíbrio. E a gente fez isso tudo com uma convidada que nos ajudou a olhar para a vida de uma forma muito mais profunda e principalmente mais sensível. E se esse conteúdo fez sentido para você, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Siga também o Ano Experiências nas redes sociais, hein? E lembre-se sempre, viver é brindar com a alma. Até o próximo episódio, pessoal.